Então, a gente está aqui. Esse vídeo ele faz parte de um material que ele tanto pode ser para quem está querendo escolher o tema do seu TCC, para quem já tem o seu tema, vai escrever um artigo e quer fazer as buscas de dados, ou também para quem está fazendo o curso de metodologia científica de 360 horas, ou está fazendo, pegou só esse pedacinho do curso para fazer atividade complementar, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje um pouquinho? A gente vai falar sobre como encontrar uma base de dados que seja de cunho acadêmico-científico para vocês definirem e seguirem o tema que vocês escolheram no seu trabalho. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter feito é definir a grande área de estudo de vocês. Então, se vai ser da área de exatas, se vai ser da área de biomedicina, se vai ser da área de humanas, enfim. Então, vamos supor que você aqui, neste momento, já definiu isso com o seu orientador, tá? Então, você já tem mais ou menos um tema. Cada área de conhecimento, ela constrói a sua metodologia científica, ela constrói o resultado das suas pesquisas de uma maneira um pouco diferente. Embora todas sigam aquele modelo sugerido, por exemplo, pela ABNT no Brasil, pela APA na Europa, Vancouver, né, onde você tem os passos metodológicos da sua pesquisa científica, embora cada país tenha o seu, geralmente eles convergem, né, para um único método, e aí você vai dizer, através de uma publicação, você vai escrever o que é que você encontrou, como que você fez, as dificuldades que você teve durante o caminho, para que outras pessoas possam reproduzir o seu estudo, tá? Então, nós vamos falar sobre três grandes áreas do conhecimento, para que esse vídeo possa ser usado independente do aluno que pegar esse vídeo, tá? Então, a gente vai falar sobre as áreas de biomedicina, que são mais ou menos parecidas, as áreas de exata, que são mais ou menos parecidas, a gente vai usar um exemplo de engenharia, e a gente vai falar um pouquinho de direito, e de direito e de humanas, porque, embora pareça que não tem conta, né? Na cabeça da gente é assim, ela não tem conta. Mas elas têm uma metodologia um pouquinho diferente e a busca de dados também são diferentes. Então, vamos supor que você escolheu, eu vou começar pela área de direito, tá? Então, vamos supor que você escolheu um tema. Aí, você quer falar sobre esse tema. Então, eu vou falar aqui, eu vou pegar a área de direito, você quer falar sobre holding familiar, né? Você viu que o seu pai fez, escuta na televisão, trabalha com isso, então você quer saber mais sobre isso. Então, você pode perguntar para o seu chefe, você pode perguntar para o seu pai, você pode ir no Google, né? Então, a construção do conhecimento, ela não precisa necessariamente ser científica. Ela só vai ser científica se ela tiver uma metodologia. Então, a construção do conhecimento científico se dá através de uma metodologia. Então, todos aqueles que buscam estudar sobre holding familiar e que tiveram um método para isso, eles vão juntar essas informações para que outras pessoas achem essa informação mais fácil. Então, em algumas culturas, a transmissão de conhecimento se dá através da oralidade. Então, um pai fala para o filho como é que é, o chefe fala como é que é, né? Em alguns lugares são assim. Mas aqui no Ocidente, a transmissão do conhecimento ela se dá através da leitura, através de publicações. Então, lá no comecinho do iluminismo, lá, né? Eles faziam assim, os pesquisadores, os cientistas, eles escreviam, e elas, na verdade, naquela época não era esse nome que se dava, mas eles escreviam uma teoria, e aí eles escreviam num jornalzinho,
e soltava em alguns lugares, porque não era todo mundo que sabia ler. Então, esses conhecimentos tinham a potencialidade de desaparecer, né? Porque é papel. Então, eles começaram a juntar todos os pesquisadores, os cientistas que escreviam, que pegavam esse monte de jornalzinho e juntava tudo, e ficava lá na universidade. Mas se eu morasse aqui no Brasil e eu quisesse saber, por exemplo, um médico descobriu como que se cura uma doença. E aí ele escreveu, disse, olha, faça isso, faça aquilo, fez um protocolo, escreveu e ficou lá na universidade que ele estudava. Se eu aqui sou médica, quero saber também, eu ia ter que ir lá estudar, pegar o navio, ir lá estudar, conseguir ir lá. Então era bem difícil, mas era assim que pelo menos não se perdia. Depois, eles podia ser escrito em livro também, e daí ele imprimia o livro e vendia, e aí podia chegar por navio, depois podia chegar por avião, ou alguém podia fazer uma viagem. Então, o conhecimento, a construção do conhecimento era bem devagarzinho, porque olha a dificuldade, né? Aí existiam os congressos, as conferências, quem tinha condições ia lá, e isso tem até hoje, né? Então, tem os anais da conferência, os resultados das conferências. Então, toda essa documentação ela fica guardada para que o conhecimento não se perca. Com o tempo, com a internet, todo esse conhecimento começou a ser passado para dentro da internet. Então, as grandes áreas de conhecimento, por exemplo, os advogados, eles têm as revistas específicas só de advogado. O engenheiro tem a revista só de engenheiro. O médico tem só de médico. Por quê? Para ficar fácil. Quem quer saber sobre aquele assunto vai lá naquela revista específica. Então, essas plataformas da internet, elas passaram a abrigar essas revistas. Então, em vez de eu ter que ir lá na escola, na biblioteca, e pesquisar e ficar lá pesquisando, eu procuro isso na internet. Então, cada revista tem as suas publicações agora online, não precisa ser só impressa, né? Isso facilitou bastante. E aí, como existem várias áreas de conhecimento, existe uma plataforma grande que abriga todas essas áreas de conhecimento, ou pelo menos todas, né? Aqui no Brasil a gente tem a CAPES. Lá nos Estados Unidos a gente tem a PubMed, lá na Europa a gente tem a Embase, lá no Oriente a gente tem outros. Então, essas grandes plataformas, elas colocam tudo que é escrito com cunho científico, que tem metodologia, lá. E aí você pode ir lá e buscar, tá? Então, vamos supor, eu posso também colocar lá no Google, porque agora tem Google, né? Então, eu escrevo lá no Google, holding familiar. E aí vai aparecer um monte de coisas sobre o holding familiar. E vai aparecer livro, vai aparecer blog, vai aparecer entrevista, vai aparecer coisas que, para a construção do conhecimento científico, que é o que a gente vai fazer, algumas áreas de conhecimento não aceitam, né? Então, tem área de conhecimento que aceita só artigo, tem área de conhecimento que aceita artigo, tese, e aí você vai dizer na sua metodologia, olha, eu excluí blogs, eu excluí o que não é artigo, mas pode ser que você fale assim, mas eu incluí documentos, eu incluí entrevistas, eu incluí, né? Depende da área da pesquisa e da sua metodologia. Então, você tem que definir isso bem com o seu orientador. Então, o que a gente tem que fazer? Eu quero entender e saber o que já está escrito, o que tem descrito sobre holding familiar. Então, eu vou também definir com o meu orientador, professor, eu vou fazer essa pesquisa em cunho mundial, da América Latina, das Américas, europeias, só no Brasil, e aí também já vou definir lá na minha metodologia, olha, eu vou excluir tudo que não for produção nacional, porque não sei ler inglês, não me interessa, não é a minha área de pesquisa, o campo de pesquisa que eu estou pesquisando eu quero saber só no Brasil, então eu vou
buscar onde tem. Aqui no Brasil, tudo isso está organizadinho numa plataforma chamada CAPES, tá? Então, a CAPES, ela tem certos documentos que ela disponibiliza de graça. E tem certos documentos que ela não disponibiliza de graça, você tem que estar conveniado a uma universidade. Então, aqui vai só um parênteses, né? Isso é uma das causas porque a construção do conhecimento, às vezes, também é vagarosa, porque você não vai assinar uma revista cara, se você não é pesquisador, né? Ou se você não está numa universidade, você não vai assinar. Então, se você não é do setor acadêmico, mas você é do setor tecnológico, para você buscar esse documento, você tem que estar vinculado em alguma instituição universitária, senão você tem que gastar esse valor, né? Ou se você está começando, se você é um pesquisador que não está vinculado a uma empresa também, isso pode acontecer, né? A gente não tem lá o Bill Gates, que começou na garagem da casa dele, então, não estava vinculado a nenhuma universidade. Mas lá tem mais banco de dados, mais acessos do que nós. Mas fato é que a gente tem que, quando você quiser começar a fazer uma pesquisa, você está lá com o tema do seu TCC, do seu artigo, tudo. Aí a gente primeiro faz assim, eu vou lá no Google para ver o que tem. Em alguns casos, a gente vai acabar indo para lá para ver se tem, né? Então, mas aqui no Brasil eu vou te ensinar a fazer o passo a passo que a academia faz. Então, a gente vai entrar na CAPES, se for em português, tá? Então, eu vou considerar que seja português. Depois a gente entra, quando a gente for fazer a parte de engenharia e medicina, enfermagem, daí a gente vai entrar no PubMed, no Relax, daí vai ter bastante coisa em inglês, tá? Porque às vezes não tem publicação, né? Por exemplo, a Covid é uma coisa que tem muito mais publicação chinesa, então eles não escrevem em chinês, eles escrevem em inglês, então vai ter muito mais do que nacional, né? A gente produziu pouca coisa comparado à China. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar no portal da CAPES e vamos aprender a buscar este material lá na CAPES, tá bom? Então, já tem 12 minutos aqui, mas é importante você... eu vou separar a área de conhecimento, porque se você é de enfermagem, você não precisa ver esse. Se você vê só aquilo que te é conveniente, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela aqui agora, vou dar uma sumidinha e ficar aqui embaixo, e vou entrar no portal CAPES e vou fazer passo a passo, tá? Então, vamos lá. Vamos compartilhar. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, com o portal da CAPES, tá bom? Que eu já estou lá. Vamos... Portal da CAPES, compartilhar. Foi. Vamos ver se está inteiro aqui. Deixa eu só colocar aqui pitiquinho. Pronto. Assim eu consigo ver, né? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Agora eu vou ficar aqui em cima. Então, eu vou lá no portal da CAPES. Olha, então, vamos fazer o seguinte. Essa aqui é a plataforma CAPES, tá bom? Vocês vão ver aqui, ó. Você tem acesso ao conteúdo gratuito do portal periódico CAPES. Se você for de uma instituição que tenha convênio com a CAPES, você vai fazer esse acesso aqui, ó. Acesso CAF. Aí você vai colocar o nome da sua instituição aqui. Eu sou da universidade, eu faço doutorado na Universidade de Ponta Grossa, então eu vou colocar aqui, ó, UEPG, Universidade de Ponta Grossa. Vou enviar. Aí, automaticamente, vai aparecer aqui o login e senha de como eu entrar na universidade. Então, se a sua instituição, vai aparecer a sua instituição aqui, do jeitinho que aparece para você entrar no portal da sua universidade. Daí você vai entrar no portal da CAPES. Vai entrar no portal.
Aí aqui vai, eu não sei porque que não está aparecendo, e eu falei, eu não vou esperar, eu vou fazer esse vídeo, senão vai passar do domingo. Aqui do lado vai estar escrito assim, o EPG. Então, eu vou navegar pelo portal da CAPES e vou ter acesso a tudo que a UEPG também tem. Eu fiz uma busca, vou voltar aqui um pouquinho, eu fiz uma busca, por exemplo, os meus alunos, que tem bastante aluno, da Anhanguera. Então, eu vou escrever assim, ó, Anhanguera. A Anhanguera não tem convênio com a CAPES, tá? Então, eu vou fazer essa pesquisa para vocês. Vocês que têm pela universidade, é a mesma coisa, gente. Só que vocês vão ter mais acesso do que os alunos da Anhanguera, vamos ver se da Unip tem? O Unip, Universidade Paulista tem. Então, se você é da Unip, você vai clicar aqui, vai mandar em enviar, vai aparecer o login, seu login e senha, é só fazer o login sem entrar, tá bom? Mas eu vou continuar aqui no acesso gratuito, tá bom? Só para quem não tem, para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, o meu estudo de caso, né, é holding familiar, então eu vou buscar por assunto. Então, olha, entrando nessa plataforma, 2024 foi um ano que a CAPES mudou bastante essa plataforma. Então, se vocês tiverem outros professores, seguirem outros professores, vocês vão ver que às vezes tem algum que eles estão falando como acessar na plataforma CAPES, né? A plataforma já mudou, tá? Então, o importante é que tem assim, ó, busca por assunto, lista de bases e coleções, lista de livro e lista de periódico. Lembra que eu falei para vocês que tem várias formas de se registrar num trabalho? Então, aqui tem lista de base. As listas de base vão ser... Ó, esse aqui é o jeitão que vai aparecer. As revistas. Então, se você digitar aqui o nome da sua revista que você está procurando, você vai ver se tem essa revista, tá? E aí você entra ali e vai pesquisar direto lá na sua revista, tá? Se você quiser procurar por lista de livros, vai ter aqui também, você vai colocar aqui o nome de livro e o nome do livro que você quer, e ele vai procurar todos os livros. Daqui a pouquinho a gente vai entrar como é que entra em cada um, tá? Aqui, periódico, mesma coisa, então, separadinho, vai achar já o nome do periódico, né? E busca por assunto. Por que busca por assunto? Eu sugiro que, se você é um pesquisador iniciante, que você vá por busca por assunto. Por quê? Por busca de bases, geralmente, quem trabalha com medicina, engenharia, enfermagem, biomedicina, você vai ouvir o seu professor dia sim, dia também falar de um negócio chamado Lilacs e PubMed. Então, ali você vai falar, eu tenho o nome, eu sei onde eu vou procurar a base que eu vou procurar na PubMed, eu vou procurar no Lilacs. A base de vocês vai ser essa. Os engenheiros vão procurar no Cielo ou no Scopus. Então, vocês já sabem mais ou menos a base de dados de vocês, tá bom? Mas eu sou pesquisador, acabei agora, estou fazendo EAD, e aí meu professor acabou não falando nada disso, então eu só sei que eu quero falar sobre holding familiar, tá? Então vamos aqui buscar por assunto. Então você entra aqui em assunto, tá bom? Aí existe algumas formas de você, do portal, entender o que você quer. Você imagina a quantidade de material que existe aqui dentro. Então, existem algumas ferramentinhas que é muito importante que você entenda para que fique fácil você fazer a sua busca. Então, você vai fazer o seguinte, aqui está escrito assim, olá, digite seu termo de busca. O meu termo de busca é holding familiar, mas eu vou deixar um pouquinho mais fina essa busca. Eu vou aqui em busca avançada. Aí, aqui está dizendo assim, ó, escopo da busca. Como que é que eu quero fazer essa busca? Eu quero buscar por tudo, eu quero buscar só nas bases, eu quero buscar só periódico, eu quero buscar tudo. Eu costumo colocar aqui tudo no começo, que eu não sei. Que campo que eu quero?
Como eu não sei direito como é que está, o que tem, o que não tem, e é interessante a gente escolher periódicos, artigos que falam do que eu estou falando. Então, olha só que interessante, porque que agora vai ser importante você ter entendido o seu objetivo específico e por que o seu professor, quando a gente vai construir lá o seu TCC, lá na parte de projetos, ele fala assim, desenvolva seu tema. Aí você fala, mas que bobagem esse negócio, né? Desenvolver tema ao título das coisas. A gente se remete muito à redação, né? Título da nossa redação. Por que vai ser importante? Porque se você escrever uma redação ou fizer um trabalho cujo título não descreva com muita fidelidade o que tem dentro do trabalho, agora eu corro o risco de ter um título que não fala daquilo que eu estou procurando. Então, dentro do título, quando o seu orientador falou, olha, agora nós vamos parar e vamos construir o título, a importância disso é agora. Então, dependendo da palavra-chave que eu colocar dentro do meu título, vai ser fácil eu achar, tá? Então, nós vamos fazer essa busca. Então, eu vou colocar aqui por título. Eu quero todos os trabalhos que no título apareça holding familiar. Mas acontece que, dependendo da minha pesquisa, eu posso ter várias coisas que falem sobre holding. Se você quer estudar quais são os desafios, quais são os métodos, quem pode, depende da sua pergunta de partida, tá vendo? A pergunta de partida vai estar vinculada agora com o título. E olha por que é importante a gente fazer o objetivo, a pergunta de partida e saber fazer um título, escrever um título bem feito. Então, eu quero que esteja no título, eu quero que contenha o quê? Holding familiar. Então, eu vou escrever aqui. Holding familiar. Aonde eu quero? Bom, eu defini com o meu professor que eu quero fazer uma busca nos artigos. Então, eu vou escrever aqui só artigos, tá? Então, eu vou pedir para buscar. Vamos ver. Vai pensar. Vai pensar. Pronto, apareceu alguma coisa aqui. Então, vamos olhar aqui. Ó. Sobre holding familiar, a plataforma encontrou, com isso que eu entreguei para ela, 75 resultados, tá vendo? Olha aqui. Eu só escrevi isso, hold. Agora, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Professora, tem que olhar os 75? Não. Por quê? Porque a hora que eu começar a olhar aqui, ó, contratação de seguro, planejamento, eu vou ver o título. Holding familiar como ferramenta de planejamento, planejamento tributário e vantagens, revisão de literatura sobre holding. Bom, o que é que eu quero saber sobre holding? Lá na minha pergunta de partida, eu defini o que eu quero fazer. Então, vamos supor que eu só queira fazer assim, professor, eu só tinha definido o tema geral com o meu orientador, não sei o que eu quero definir. Então, veja só, tem muita gente falando sobre muita coisa sobre holding. Holding familiar como gestão de patrimônio, benefícios de holding. Então, sobre o que eu quero fazer? Então, por isso que o seu orientador, ele vai falar para você afunilar um pouquinho a sua pesquisa. Mas o que você quer saber sobre holding? Então, aqui, você já tem uma ideia sobre a construção do conhecimento sobre holding familiar. E aí você já começa a ter uma ideia se alguém já estudou sobre o tema. Bom, sobre holding familiar já estudou. Estou vendo aqui 75, dá para eu fazer. Se eu tiver só essa base de dados, já dá para eu saber alguma coisa sobre o holding familiar. Mas o que eu quero saber sobre o holding familiar? Olha que interessante. Uma coisa interessante que eu vi aqui foi a palavra planejamento, não é? Bom, holding familiar, ela... você vai conversar com o seu orientador lá, o seu orientador, vocês vão conversar, vocês vão falar assim, mas o que é holding familiar, né? Puxa, é um planejamento que a pessoa faz para que
os bens dela já sejam distribuídos, para que não haja problema. Bom, isso é um planejamento, não é? Bom, então, olha só, isso é uma hipótese, tá, gente? Então, eu vou fazer o seguinte. O planejamento, holding familiar e planejamento de imóveis. Planejamento de imóveis, da distribuição de imóveis. Ou holding familiar e planejamento. Ou planejamento nas holdings familiar. Tá? Então, aqui eu vi que tem 75 resultados. Aí, além disso que eu já coloquei, depois a gente vai falar um pouquinho, tá bom? De como eu posso afinar e achar e construir esse meu conhecimento. Eu vou colocar aqui expandir resultados, porque aqui do ladinho aqui, ó, tem filtros. Como que eu posso melhorar essa busca? Tem 75, vamos ver se tem mais? Vou pedir para expandir. Vamos ver, ele demora um pouquinho. Mesmo pedindo para expandir a busca, ficou só em 75. Então, agora aqui eu vou fazer um filtrozinho. Então, eu conversei com o meu orientador, falei, professor, tem 75 resultados, mas é muito extenso, né, o que eles falam. Vamos afunilar o nosso trabalho e ver se alguém já falou sobre planejamento de holding familiar? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a afunilar aqui a minha pesquisa. Então, eu vou adicionar no meu campo aqui, que esse aqui, então eu coloquei só holding familiar, né? Então, agora eu vou usar a linguagem que essas plataformas usam. Eu vou acrescentar aqui, ó, adicionar outros campos. Eu vou usar aqui, ó, o e, o ou o não. Então, ele vai entender que ele quer que no título tenha a palavra holding familiar. Eu vou falar e também, porque eu vou incluir. Se eu colocar e em qualquer campo, no título, né? Que contém a palavra planejamento. Ó, já vai melhorar a minha busca. Vai ser artigos mesmo, né? Então, eu quero que tenha no título. Aqui não está aqui, ó. Contratação do seguro para proteção. Olha quantas palavrinhas tem, ó. Contratação do seguro. Seguro é uma palavra que aparece bastante, não é? Para a proteção do patrimônio. Patrimônio também aparece bastante. São as palavras-chave, né? Ó, planejamento de novo. Então, eu vou tentar refinar um pouco, porque 75... Já pensou você ler 75 artigos que não serve para muita coisa? Né? Eu criei uma estratégia de busca dentro aqui dessa plataforma para ter acesso a publicações sobre holding familiar. Então, eu coloquei aqui um operador booleano, que é o e. Então, nós temos o e, o ou o não. Eu coloquei o e para incluir a palavra planejamento. E coloquei aqui entre aspas, porque se eu colocar duas palavras entre aspas, a plataforma vai entender que eu quero hold familiar. Nem só hold e nem só familiar. Senão pode vão aparecer artigos com a palavra hold e com a palavra familiar. E familiar tem um monte, né? Em tantas outras áreas tem familiar. Mas se eu colocar entre aspas, ele vai procurar só holding familiar. E acrescentei aqui a palavra planejamento. Quando eu faço isso e mando buscar, ele aparece aqui 24 resultados. Então, agora aqui eu já começo a ver que tem a palavrinha planejamento, né? Então, aqui, 24, eu consigo dar uma olhadinha no que eu vou fazer, no que eu vou pesquisar. Então, aqui do lado tem um filtro, e aqui é interessante a gente colocar aqui, ó, eu vou olhar aqui, ó. Eu coloquei esse filtro, né? Eu quero acesso nos artigos que são abertos, então tem 21 que são abertos, que tem essa coisa, esse cadeadinho verde, porque eu consigo ler inteiro e baixar. Senão eu tenho que pagar. É mais ou menos $48
por artigo, então, se eu tiver aí uns 50 artigos, minha pesquisa já ficou inviável. Mas tem pesquisa que a gente tem que pagar. Se o seu orientador, se o seu projeto, por exemplo, for um projeto específico, que é o caso de genomas, por exemplo, né? E tem um artigo que saiu sobre determinada pesquisa, então isso tem que ser incluso nos gastos que você vai ter na sua pesquisa, né? E por isso que na área da medicina, em alguns campos do conhecimento, a pesquisa, a gente gasta um pouco, né? Porque é caro. Então, vamos lá. Então, ele vai ser aberto. Peguei de 2019 a 2025 as produções nacionais, que são 20, tem bastante, dos 24, 20 são nacionais. Nem todos foram revisados por pares, e a área de conhecimento eu não determinei, idiomas eu deixei que viessem todos, pode ser inglês ou português, editor eu não sei, mandei filtrar, e aí apareceram os 24 aqui. Aí aqui é interessante também, que eu vou mostrar para vocês, aqui está dizendo assim, ó, exibir os 30 primeiros. Como tem 24 só, eu deixei 30, o último aqui vai ser o 24º, tá bom? Aí, tá vendo que incluiu um que fosse em língua estrangeira, tá bom? Mas não tem problema, porque tem a palavra planejamento familiar. Hoje, a gente tem facilidade de traduzir os textos com maior facilidade, né? Então, vamos dizer que 24 seja interessante. Agora, o que eu vou começar a fazer, gente? Eu entrei aqui na plataforma de periódicos CAPES, né? Depois a gente vai entrar numa outra plataforma que eu acho muito interessante também, que é a plataforma do Google School. Tem bastante coisa interessante lá também, tá? Essa plataforma aqui, ela garante que os artigos, tá vendo esse ícone? Aqui tem algumas métricas do artigo. Então, pode ser que vocês estejam querendo pesquisar artigos de grande impacto na área de vocês. Então, vocês precisam saber se aquele artigo tem um impacto, quantas vezes ele foi citado em outros artigos. Então, essa plataforma CAPES agora ela consegue fazer essa métrica aqui para você não precisa entrar em outras plataformas, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente está fazendo uma pesquisa simples, não precisamos se preocupar com isso, tá, gente? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, eu vou abrir um pouquinho esse aqui, para a gente ver como é que eu vou ter acesso a esse artigo, tá? Uma coisa interessante também que eu vi aqui, gente, não vou pesquisar isso, lógico, né? Mas é que se falam bastante de holding, planejamento de holding familiar no segmento do agrário, rural, porque eu acho que são as pessoas que têm bens de imóveis rural, porque é grande, né? É bastante. Então, é uma coisa que a gente já acha interessante, né? Então, é o que mais deve se pesquisar, não é verdade? Eu achei bacana. Então, por exemplo, uma área de pesquisa de vocês pode ser planejamento em holdings familiares no setor para imóveis rurais. Quais as vantagens e desvantagens, né? E aqui outra coisa interessante também foi tributação. Então, significa que quando você faz uma holding familiar, deve ter alguma modificação tributária. Então, quando a gente define um tema, depois a gente vai lendo e às vezes a gente até modifica o tema da pesquisa, e às vezes a gente modifica a pesquisa inteira, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pesquisar o que esses autores estão falando sobre isso. Então, eu vou clicar aqui. Bom, então vamos compartilhar nossa tela aqui, para vocês verem como é que ficou, vamos então olhar para esse artigo. Então,
vamos pegar esse artigo aqui. Vamos dizer que eu queira saber sobre holding familiar como ferramenta do planejamento sucessório. Eu vou clicar nele. A hora que eu clicar aqui, eu vou ter que entrar e sair 2 vezes do compartilhamento, senão não vai aparecer. Então, eu vou clicar no nome. Tá vendo? Tem uma mãozinha aqui, ó. Tá vendo? Ele vai clicar. Aí, agora eu vou... Eu não sei por que o meu não tá aparecendo, mas eu vou ver se vai gravar. Vamos ver. Eu vou sair daqui. Vamos entrar de novo, porque senão ele não está compartilhando a segunda tela, sabe? Então, eu vou entrar aqui agora com vocês de novo. Ó, então ele veio, eu vou fazendo isso até a gente ver se vocês conseguem entender. Então, a segunda tela foi para essa tela aqui. Então, eu estava lá no nome, agora apareceu aqui o portal onde ele está. Então, aqui é o artigo. Então, agora eu vou dar uma lidinha no artigo. Então, aqui está aqui. O presente artigo irá tratar sobre holding familiar como ferramenta do processo, do planejamento sucessório. Então, gente, ó, é importante a gente observar que vai ter um momento que vocês vão fazer a construção do resumo. Então, o resumo, para cada área do conhecimento, o orientador vai dizer que quer que monte de uma forma. Mas, via de regra, o resumo tem que ter uma breve apresentação do tema, o objetivo, a metodologia, os resultados encontrados e uma conclusão já aqui nesse corpo, para eu não ter que ler o trabalho inteiro. Então, vocês vão ver que aqui não é assim, aqui não está assim. Então, na área de direito, a gente vai perceber em todos os documentos que ele não tem essa estrutura. Nas áreas, por exemplo, de exatas, vai ter escrito o subtítulo aqui, introdução, e ele vai falar. Aí eu vou procurar a palavrinha objetivo, já vou saber, metodologia, e aqui não tem, tá vendo? Então, para mim vai ficar difícil. Então, eu sei que o artigo fala sobre o holding familiar como uma ferramenta de planejamento. Ok, é o que eu quero. Qual é a metodologia que ele usou? Trata-se de uma pesquisa que tem método hipotético dedutivo para alcançar seu resultado. Mas ele não falou se é revisão bibliográfica, se é estudo de caso, ele não falou. Inicialmente será analisado o panorama atual do direito, seguido pelo conceito das principais características, e não apresentou resultado. Então, eu vou ter que ler, tá vendo? Por isso que é importante, na hora de fazer o resumo, fazer um resumo bem feito, porque quando alguém for buscar o seu trabalho, ele vai saber sobre do que se trata o trabalho, independente de ler o trabalho inteiro, tá bom? Mas vamos dizer que eu gostei desse trabalho. Então, eu vou vir aqui, ó, disponibilidade. Onde ele está disponível? Na revista Vertentes do Direito. Então, significa que essa revista ela é conveniada com a CAPES, então a CAPES vai entrar lá no banco de dados, na base de dados dessa revista, tá? Ou eu posso ver no editor aqui mesmo. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai entrar direto na revista. Eu vou sair de novo e compartilhar de novo para vocês verem o que eu estou vendo, tá? Então, ele vai aparecer esta página aqui agora. Ó. Estão vendo? Opa, deixa eu ver se apareceu essa daqui. Deixa eu parar de interromper. Ai, gente, vocês me perdoem, porque aqui eu me perco um pouco, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui. Aqui. Então, ele foi buscar. Quando eu escrevi lá para ele ver no editor ou para ele direto na revista, ele vai cair na revista. Ó, tá aqui. Essa daqui é a base de dados dessa revista, Revista Vertentes do Direito. Se eu já conheço essa revista, se é uma revista que eu estudo, que meu professor sempre tira artigo para trabalhar em sala de aula, né? Eu já posso escrever o nome da revista já. Se eu souber o volume, do que se trata, quando a gente entrar na CAPES lá, a gente já pode usar
essa referência, mas como eu estou começando, então é preferível que a gente fale sobre o assunto. Então, tá lá, ó, o artigo está aqui, está nessa revista, neste volume, aí vocês vão procurar, ó, o resumo é o mesmo, já estava lá, vocês vão procurar como que faz para baixar este artigo. Então, vamos ver aqui, ó. Geralmente é assim que aparece a capa da revista, aqui, ó, essas informações dos autores e um quadradinho escrito PDF. Aqui já está como citar esse trabalho, então vocês podem só copiar e colar e já colocar na referência do trabalho. E aqui vocês vão clicar no PDF, ó. Vocês vão clicar em PDF, vai abrir o meu. Eu vou parar de compartilhar este e vou voltar para compartilhar este de novo, tá? Para vocês verem que vai aparecer. Lá, apareceu, é isso que vai aparecer para vocês, ó, o PDF. Aí eu posso ler o trabalho inteiro, ó. Aqui está o nome, o autor, o resumo, as palavras-chave, está inteirinho, ó, a introdução. Aqui vocês vão achar tudo. O que o autor fala sobre holding, e aí vocês têm que ler e ver se interessa para vocês ou não. É interessante também vocês irem direto para, então, para a conclusão e para a metodologia, né? Então, aqui são considerações finais, então não tem conclusão, tem considerações finais. Pronto. E se você quiser aqui a referência, quero ver sobre esse artigo aqui, eu achei interessante. Então, vocês vão copiar e colar e vão ver se vocês acham e ler alguma coisa interessante, tá bom? Quer ver? Ele deve ter mais. Aqui, ó, planejamento sucessório no âmbito da empresa familiar. Tem outros, talvez traga alguma referência que você possa usar. Aqui, ó, arquitetura do planejamento sucessório, isso é interessante para você, quando for montar os capítulos do seu trabalho, você vai ter que fundamentar primeiro, né? Pelo menos no direito é assim que a gente cria o trabalho acadêmico. Você vai ter que ter a fundação do direito. Então, pode ser que aqui traga alguma coisa, aí eu vou lá dar uma lidinha. Aqui, esse outro artigo também é interessante. Bom, e aí eu vou começar a buscar e ler e entender sobre o que existe sobre holding familiar e o planejamento sucessório, tá bom? E aí eu vou ver se esse é o caminho que eu quero mesmo. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha. Deixa eu voltar aqui agora. Deixa eu sair daqui. Fiz isso. Aí, aqui não tem, mas eu vou mostrar em... Aqui não está aparecendo, né? Mas eu posso salvar quando a gente está em algumas plataformas, eu já posso salvar e mandar por e-mail. Eu tenho uma lista de todos que eu já selecionei, tá? A gente vai fazer isso lá na PubMod no Lilacs. Então, tá bom, gente. Ó, então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou ler os resumos, tá? De todos o que eu selecionei aqui. E nesse caso aqui, porque 24 eu até consigo fazer esse pente fino, né? Então é interessante. Aí, se você quiser aqui colocar, vamos ver com o que vai acontecer aqui, se eu melhorar essa data aqui. 19, 20, 5 anos. Vamos ver, tinha 24, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se não vai sumir tudo. Ele está limpando tudo. Bom, então, eu consegui achar aqui alguns artigos, tá vendo? Joia. Bom, se eu conseguir achar alguns artigos, significa que eu tenho material. Eu vou sair daqui. Eu vou conversar com vocês aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho? Vamos voltar aqui. Então, significa que você vai fazer uma pesquisa sobre holding familiar e existem pesquisadores que já fizeram essa pesquisa. Então, quando você for montar o seu referencial teórico, independente da sua metodologia lá, você vai encontrar referências que falem sobre holding, tá?
E aí aqui eu vou fazer, então, eu vou ler todos os artigos bonitinho e vou construir o meu tema. Porque é a partir do que eu vou encontrar lá naquele banco de dados que eu vou construir o meu tema. Então, olha só, eu tinha em mente só holding familiar. Depois eu olhei lá que tem bastante gente falando sobre planejamento. Aí eu descobri também que tem muita gente falando sobre imóveis rurais. Olha que interessante. Então, uma pergunta, o meu tema pode ser, pode estar relacionando o meu tema pode estar relacionado a como as holdings familiares podem auxiliar, podem melhorar o processo de sucessão, né, de imóveis rurais. Pronto. Deixei o meu tema bem específico. Eu vou falar de hold, agora eu vou só, não é parte do vídeo, mas eu vou adiantar um pouquinho. Então, olha só, eu defini holdings, não sei o plural de holdings, deve ser holdings familiares, holdings familiar, planejamento de holding familiar para sucessão de imóveis rurais. Eu já tenho todos os meus objetivos aqui, ó. Eu tenho que saber qual é o conceito, principalmente na área de direito. Eu tenho que fundamentar o conceito de holding, tenho que fundamentar as leis sobre holding. Eu já tenho meus capítulos escritos, ó. Tenho que fundamentar como pode acontecer, como acontecem os planejamentos dentro da legislação, para imóveis, como que é essa legislação, como que ocorre. Então, eu já tenho meus 4 capítulos aqui para definir. A minha pergunta de partida, como se dão os planejamentos para holding familiar de imóveis rurais? Como que eu vou responder essa pergunta? Sabendo a fundamentação e como funciona e como que é a legislação desses 4 elementos. E já tenho as 4 palavras-chave. Tá vendo? Olha que bacana. Então, é isso aí, gente. Agora eu vou fazer o vídeo de enfermagem e vou fazer o vídeo de engenharia e de ciências humanas, tá bom? Só que como é um pouquinho diferente, eu vou deixar em vídeo separado, porque o método de busca é bem diferente. Para vocês da área de direito, essa plataforma aqui dá, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora, bem rapidinho, no Google School, tá bom? No Google Escola. Então, eu vou fazer essa busca aqui, Google Acadêmico, né? Google Acadêmico. Vou procurar aqui para vocês, tá? Google Acadêmico. Tem gente que... vou compartilhar aqui de novo, tá? O Google Acadêmico é usado sim, tá bom? Então, tem área de pesquisa e tem professor que vai falar assim, mas está procurando no Google? Não é procurar no Google como se eu estivesse procurando no site do Google e vai vir blog, vai vir um monte de outras coisas que não tem cunho científico, não é isso? Então, o Google ele também criou a plataforma dele, onde ali tem vários artigos já. E esses artigos estão dentro de outras bases, como Cielo, como repositórios de faculdades, tá bom? Então, pode usar o Google Acadêmico, sim. Usar o Google Acadêmico não é usar aquele Google de busca de Google que a gente está acostumado, tá? O Google Acadêmico ele vai pegar artigos que estão dentro de outras plataformas, tá bom? Então, por isso que pode. Então, eu vou fazer isso, essa busca aqui com vocês. De novo, ó, vamos lá. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês o Google Acadêmico. Então, eu estou aqui, ó. Então, vocês vão entrar lá, Google Acadêmico, ó, em português.
tá? Porque senão a vida fica difícil. Então, vocês vão colocar aqui, ó, pesquisar páginas em português, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, holding familiar, já tá lá, ó. Olha que interessante, ó. Aqui tá holding familiar, holding patrimonial, são temas que já estão sendo buscados. Holding rural, empresarial, familiar, planejamento sucessório. Tá vendo que interessante aqui, ó? Holding familiar TCC, significa que essas aqui são as buscas que estão sendo mais procuradas, tá bom? Eu vou colocar holding familiar aqui, porque eu quero... Aqui já apareceu para mim planejamento, que é a minha área, mas vamos pegar holding familiar. Olha lá quanta coisa. Aqui ele também vai fazer... aqui ele também tem um pequeno filtro para você, tá vendo, ó? Pode ser desde 2025, 2024, ou você pode escrever um período específico, ó, de tanto a tanto. Ordenar por data, pesquisa só em português, incluir patente, não é o caso, né? Pode ser artigo de revisão, pode ser qualquer tipo. Então, tá vendo que aqui do lado, ó, já está dizendo aonde ele está? Então, o Google, ele também está vinculado a outras plataformas. Ai, que cielo aqui, tá? E aí aqui, isso aqui é um livro. Ele é um pouquinho diferente da CAPES, é um pouquinho diferente, mas ele também é uma plataforma de busca. Então, aqui eu tenho holding familiar como estrutura de planejamento sucessório. Olha aqui, ó, esse aqui talvez seja interessante para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu posso criar o meu perfil aqui e ir salvando na minha biblioteca, né? Ou eu costumo, como eu trabalho faço muita pesquisa, né? Eu já pego esse arquivo, eu já entro nele aqui, ó. Ele está aqui, não está? Está nessa revista, ó, tá vendo? Revista de Direito. E aí eu vou dar uma lidinha aqui, resumo. Vocês vão ver como cada área de conhecimento faz um resumo diferente. O presente trabalho possui como objetivo, ele não fez uma apresentação inicial, analisar e demonstrar teoricamente como o problema da sucessão nas empresas familiares é fator determinante para a afirmação da prosperidade da sociedade ao longo das gerações. Aqui ele não disse o objetivo que responde à pergunta de partida dele, né? Mas cada um constrói o conhecimento de acordo com o seu orientador, com a sua área de pesquisa, né? Procurou-se enxergar a questão de maneira a se concluir em determinado momento pela ineficiência da adoção atual do modelo de sucessão. Então, supostamente, não dá para entender direito aonde a pesquisa quer chegar, né? De onde vem, para onde quer chegar e o que ela realizou. Mas está numa revista, tá vendo? Então, quer dizer que os pares entendem essa linguagem melhor do que outras pessoas, né? Como alternativa a esse sistema, lançou-se mão da constituição da sociedade holding, visando o planejamento de maneira organizada. Então, aqui ele resumiu o que é, mas não resumiu o trabalho dele. Mas tem bastante download, tá vendo? Então, para a área, talvez, se você mostrar isso aqui para alguém da área de exatas, ele vai querer achar, que nem eu, né? As palavras-chave aqui já, da área de biomedicina, vai querer achar o resultado. Mas daí, o que deu? Deu ou não deu? Né? Agora, da área de direito, você dizer e resumir um pouquinho o trabalho já basta. Tanto que foi publicado numa revista. Bom, então eu gosto já de pegar o PDF aqui, ó, baixar o PDF e já guardar na minha pastinha, tá bom? Então, eu vou olhando aqui, ó, uma revisão de literatura sobre... Aqui, ó, revisão de literatura sobre holding familiar e sucessão rural. Poxa, essa é o que eu quero. Essa daqui tinha lá. Essa aqui tinha lá na CAPES.
Depois a gente vai conversar sobre isso, mas uma das coisas que é interessante é você fazer na metodologia, que é a exclusão de artigos repetidos. Então, quando eu busco na CAPES, eu acho esse artigo, quando eu busco no Google, eu acho nesse artigo, então pode ser que eu tenha encontrado no total das minhas bases 54 artigos, mas desses 54 artigos, 10, por exemplo, eram repetidos, que tinham em todas as bases, tá? Mas isso a gente vai falar na metodologia. Então, é isso aí. Então, tá vendo aqui, eu já consigo achar em uma outra plataforma um pouco mais de artigo, para eu ler um pouquinho e definir bem o meu tema, tá? Então, eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui. Pronto, voltei. Então, para a definição do tema, gente, é muito importante que vocês leiam um pouco de artigo e saibam o que estão se falando, o que está sendo estudado sobre o tema, tá bom? E para isso, vocês têm que buscar em dados, em bases que tenham publicações científicas também. Então, livros, porque livros, às vezes os professores falam assim, principalmente na área de biomedicina, tem que ter artigo, não pode ter livro ou tese de dissertação. Porque a construção do conhecimento de livros e de teses e dissertação é diferente de artigo. O artigo ele já traz o resultado e ele vai esmiuçar bastante na metodologia. E, às vezes, por exemplo, livro, a construção de livro, ela pode ser mais aberta, pode não ter formatações específicas de cada área, tá bom? E, às vezes, por exemplo, blogs. Por exemplo, você vai perguntar assim, se o Einstein tivesse escrito um blog, eu poderia usar o blog do Einstein? Ou tem que ser só o artigo que o Einstein criou? Ou só o livro, se ele lançou o livro? Depende de como você quer construir a sua metodologia. Se lá no blog o Einstein ele não disse a metodologia, não explicou direitinho o resultado, não fez esse procedimento, pode ser que seu professor fale assim, não tem validade, mesmo sendo ele quem é, tá bom? Porque não vai surgir o objetivo. Então, depende da construção do conhecimento, da área da construção do conhecimento. Mas, então, o importante é isso. Olha. Daqui para frente, você vai fazer o quê? Aproveitar que você está de férias, vai definir o seu tema, vai separar alguns artigos, vai através do resumo. Se no resumo você já falou, tem o que eu quero, tem o que é o meu tema, eu vou ler. Aí você vai ler um pouquinho, vai ver se interessa por esse tema, e aí você vai construir o título de acordo com o tema e de acordo com aquelas palavrinhas que você foi construindo. Então, tá vendo? Ó, eu já consigo criar um título específico para o meu trabalho. Estudo sobre planejamento de holding familiar para imóveis rurais. Quando você fizer o seu artigo e você colocar lá no repositório da sua faculdade, todo mundo que quiser saber como funciona uma holding familiar para casos de imóvel rural, como que se faz esse planejamento, ele vai entrar no seu artigo e vai achar isso. Vai saber que é isso que tem lá dentro, tá? E aí você vai colocar uma revisão de literatura. Se for uma revisão ele já vai saber, é uma revisão de literatura. Então, ali pode ser que tenha vários outros autores que vai ajudar na minha busca. Então, eu já vou lá nas referências que você usou, e aí tem que ser direitinho a referência por causa disso, e também vou tentar ler, conhecer as referências que talvez não ter achado. Eu não achei essa referência, ele achou. Então, eu vou lá e busco na internet se tiver o acesso aberto. Ou então eu entro em contato com o pesquisador, falo, olha, você tem esse artigo, eu não estou conseguindo baixar, você podia compartilhar comigo? Enfim, e aí vai construindo conhecimento, tá bom? Mas aí você define o tema da sua pesquisa. Como que eu defino o tema da minha pesquisa? Sabendo, principalmente se for revisão de literatura, fazendo uma pesquisa antecipada,
para saber se existem e o que existe de pesquisa sobre o seu tema, tá bom? Porque pode ser que você queira discorrer sobre um tema que não tem uma quantidade mínima de produção científica para que você fale sobre esse assunto, tá? E o que tem, aonde tem, porque senão isso vai inviabilizar a sua pesquisa, tá bom? E aí, a partir daí, você escolhe o seu tema. Você viu que no comecinho eu tinha só uma palavra geral, e depois, conforme eu fui descobrindo os artigos e o que existe, eu fui criando o meu tema, fui afunilando o meu tema, se o professor vai falar isso, afunila o seu tema, e consegui escrever até um título, tá bom? Então, se você precisar ainda de ajuda, entre em contato comigo, o meu WhatsApp está aqui na descrição. É muito difícil atender chamada, então você tem que mandar o WhatsApp, tá bom? Porque tem bastante mensagem, e aí eu tenho que ir lá em cada um. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Então, agora no período de férias, aproveita que eu também estou de férias, estamos planejando aí no processo de planejamento, e coloca já o tema da sua pesquisa para rodar e para você ter tempo de ler todos esses artigos, tá bom? Qualquer coisa você me procura. Então, fiquem todos bem e tenham um bom trabalho.